Irmãos, vamos orar. Já oramos com Gideões lá atrás e agora vamos orar com a igreja, pedindo a direção de Deus para o culto desta noite, pedindo que Deus nos abençoe, que o nome dele seja honrado e glorificado nesse culto. Nosso Pai, queremos te agradecer pelo dia e te agradecemos também pela semana, pela vida que nos dás, enquanto muitos durante a semana partiram para a eternidade, outros neste momento estão em estado terminal. Nós estamos aqui, Senhor, não porque somos melhores do que os que já morreram, mas porque Tu tens um plano para cada um de nós. Que nós saibamos, ó Deus, visualizar esses planos para que nos encaixemos neles e possamos fazer a Tua vontade, possamos, ó Deus, abrir mão do nosso comodismo e dos nossos interesses pessoais para investirmos mais no Teu reino e na Tua obra. Amém. Abençoe este culto, os teus servos que estão aqui, outros que estão a caminho. Abençoe a mensagem gideônica, usa os Teus servos, que seja um tempo de edificação e também de desafio para que a nossa visão se alargue ainda mais em relação aos perdidos, aos que precisam ser alcançados com a mensagem do Evangelho. Amém. Nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser o vaso novo. Fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Amém. Amém. Cantemos o hino, respectivamente, o 7 e o 3. O de número 3, como só tem uma estrofe, nós repetiremos 3 vezes, tá bom? O 7 e em seguida o 3. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vim aclamar, com coração transbordante de graças, meu grande amor por vim
Está sumindo a voz. Então, esse nós vamos repetir 3 vezes. No Salmo 34, de 1 a 11, os irmãos poderão acompanhar no telão, tá? Fazemos uma leitura uníssona, e eu vou iniciar com os versículos ímpares ou letras amarelas, e em seguida a congregação, com bastante ênfase, os versículos pares de letras brancas, com bastante força, porque estamos lendo a palavra de Deus. Quando se lê a Constituição, lá no Congresso, no Senado, em qualquer outra solenidade, há aquele momento de respeito e de reverência à lei maior do país. E a palavra de Deus está acima de todas as leis, né? Então ela merece o nosso respeito, reverência e adoração. Vou começar. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor, a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Louvai aquele que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos,
pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade, passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Todos, vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez, e nesta oração nós vamos lembrar de um pedido que a irmã Sônia fez de alguém, de um parente, que vai passar por um procedimento cirúrgico, para que Deus esteja na condução, na direção, possa tomar esta pessoa em suas mãos, para que ela seja bem sucedida. Deus possa usar as mãos dos médicos nesta cirurgia. Temos algum pedido? Sim, irmão Pedro. Continuar orando pelo irmão Pedro, por esse problema antigo, né, na sua boca, na gengiva, uma dor insuportável às vezes, para que Deus possa manifestar-se com o seu poder e graça e curar o seu servo, né? Vamos continuar em oração. Mais algum pedido? Sim, irmã Eva. Vamos lembrar da irmã Nadir, né? E de todos os demais idosos da igreja e de todas as famílias. Sim, irmã Neilde. Agradecer a Deus. Que bênção, a irmã Neilde passou pelo vale da sombra da morte há umas 2 semanas atrás, mas está aí, ó. Amém. Como prova do cuidado de Deus e a resposta das orações, né, dos filhos de Deus. Eu vou pedir um Gideão, o irmão Abner, que vem aqui à frente, por gentileza. Ele, é claro que não vai lembrar os nomes, mas Deus sabe de todos eles, né? Vai interceder por esses pedidos. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus e eterno Pai, chegamos à Tua presença. Amém, Senhor. Para que o Senhor nos atenda a tempo oportuno. O Senhor sabe que somos pecadores e se estamos diante do Senhor, é pelas Suas misericórdias e pela Sua graça. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, pelos irmãos que foram curados, irmãos que estavam passando por dificuldades e o Senhor os atendeu. Amém. Por aqueles que estão com algum problema de saúde, que o Senhor possa atender cada um em conformidade com a Tua vontade. Amém. E que nós tenhamos sempre esperança no Senhor. Porque o Senhor é um Deus que cuida do seu povo. Amém. O Senhor é um Deus que não deixa faltar no alimento. Amém. O Senhor é um Deus que não poupou o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ó Deus bendito, nós te honramos, nós te glorificamos e te agradecemos, Senhor, por esses pedidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ainda cantar. Os irmãos não vão se cansar de ficar em pé, não é? Até porque eu fico aqui o tempo todo e não reclamo. Vamos cantar agora Então Se Verá e depois cantaremos Porque Ele Vive. Amém. Bom? Então se verá o Filho do Homem
vive, posso crer no amanhã. A nossa esperança não é uma esperança frustrante, porque ela se respalda na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém. Profissionais liberais se dedicam, e é interessante, irmãos, que eles não ganham para fazer a obra, pelo contrário, eles contribuem dos bolsos deles, né? Se há viagens, se há eventos, se há congressos gideônicos, eles arcam com todas as despesas deles. Então, são homens consagrados, dedicados à obra de Deus e fazem de coração. Então, essas ofertas não são para eles, são para a obra gideônica, uma obra que eles fazem e que a igreja não consegue fazer, porque eles vão em motéis, em quartéis, em asilos, enfim, em muitos segmentos da sociedade para
entregarem a palavra de Deus naqueles lugares. Então é um dinheiro sagrado, um dinheiro abençoado que tem um destino, não é? Um destino digno e merece o nosso respeito e a nossa participação. Eu quero... A Patrícia está aí? A Paty? Convidar aqui a Paty, a Rita. Ela saiu aí? Pastor, vamos colocar no gasofilácio de missões. No né? gasofilácio de missões, tá bom? É esse aqui do lado, do meu lado, do lado direito dos irmãos e do meu lado esquerdo aqui, desse lado. Os irmãos vão depositar nesse gasofilácio de ofertas. Nós vamos cantar o hino que já é conhecido de alguns irmãos, mas fala do conhecimento, como é maravilhoso nós conhecermos a Cristo e temos a Cristo como o Senhor da nossa fé, o Senhor das nossas vidas. Né? Enquanto nós cantamos, os irmãos virão à frente para depositarem as suas ofertas de missões para a obra gideônica. Os irmãos que souberem, cante conosco. Pedro vai ter condições? Não. Além dos gideões que nos visitam, os demais já são conhecidos. Sejam bem-vindos reiteradas vezes, quantas vezes vierem à nossa igreja. Ana Júlia, filha da irmã Ana Célia, já fazia um bom tempo que não vinha. Seja bem-vinda, Ana Júlia, que Deus te abençoe. A família ali do Carlos, né? Do irmão Carlos, do Marcos, sejam bem-vindos, são da Igreja Batista Nova Esperança, mas estão sempre aqui nos dando apoio. Nós agradecemos. Aquele jovem lá, o Robson, né? Sempre aos domingos à noite ele vem nos visitar e
ouve a palavra de Deus com muita atenção. Nós temos orado por você, Robson, né? Para que a palavra de Deus cada dia possa atingir o seu coração, né? Agradecemos a irmã Neilde, tocou ali no meu braço, pastor, agradeça aos irmãos as orações. E aqui a irmã Neilde está, né, passou pelo Vale da Sombra da Morte há 2 semanas atrás, é isso? Cerca de 2 semanas. Mas aprove a Deus preservar a vida dela para continuar, né, honrando ao Senhor. Agradecemos pela família que deu completo respaldo, apoio, né, acompanhamento. Graças a Deus, nossa irmã está aqui. A irmã Eva pediu algo, fez um pedido, não? Pela Nadir, sim. A irmã Nadir mora em Americana, membro da igreja, né? Já com a saúde bastante fragilizada. Nós temos orado muito por ela e continuaremos orando. Então, a todos os irmãos, amigos, visitantes, o nosso abraço, nossa palavra de boas-vindas. E neste momento, irmãos, com muito prazer, nós passamos a palavra ao irmão Abner, que é o que eu mais conheço, né? Os demais não são tão conhecidos nossos, mas com o tempo a gente vai se conhecendo melhor. O irmão Abner vai agora fazer a apresentação, é isso, irmão? E o trabalho está com eles. No final nós teremos a palavra para o encerramento do culto. Com muita honra, muito prazer, nós ouviremos nesta noite a mensagem gideônica. Amém. Obrigado, pastor. Pastor Joel, eu tive o prazer de conhecê-lo há muitos anos atrás, em Cidade Ademar, primeira igreja batista bíblica de Cidade Ademar, e ele nos visitava ali, sempre trazendo uma palavra maravilhosa para os nossos corações. Depois de um tempo ele foi para a Borda da Mata, onde ele esteve ali por um tempo ajudando aquela congregação que estava sem pastor, e depois de vários anos eu que vim para a região, vim para Campinas, e aí com o Ministério Gideônico eu falei, eu vou entrar em contato com o pastor Joel. Entrei em contato com ele, vim aqui a primeira vez, ele sempre nos atendeu, sempre apoiou o ministério, porque na realidade, irmãos, o Ministério Gideônico é um braço da igreja local. E nós precisamos muito da igreja local para continuar esse trabalho. Eu estou aqui com meus irmãos, Edilson, fica de pé, Edilson. Edilson é o nosso capelão do nosso campo, está conosco há pouco tempo, mas já frutificando muito. Do nosso lado, do lado ali, eu tenho o Dercival, que ele já tem muito mais tempo que todos nós do ministério, tem sido uma bênção para nós. E quando eu entrei no ministério, ele foi tipo o discipulador, né? Eu cheguei, ele era o capelão, e depois de um tempo também eu passei a ser o capelão. E agora nós temos o Walter, que está conosco. E eu gostaria de dizer para vocês que é um grande prazer estar com vocês agora à noite. E eu vou passar a palavra para o Edilson, que vai dar um relatório do nosso ministério, e eu tenho certeza que vai abençoar o coração de vocês. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Quero saudá-los com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como é bom estar entre irmãos, né? Amém. Eu tenho tido essa oportunidade de estar em diferentes igrejas, em diferentes lugares que Deus tem me dado ao longo dos anos aí, por causa da profissão, né? Viajei muito o Brasil e chegar em diferentes igrejas, e é muito interessante. A gente chega depois de 15 minutos que a gente está ali, parece que a gente conhece há muito tempo aqueles irmãos, porque é o amor de Cristo que nos une. Amém. E meus irmãos, o irmão Abner vai estar falando agora à noite, mas eu quero falar um pouquinho para os irmãos sobre o ministério. Talvez a maioria já conheça, não sei se todos. E eu conheço o ministério, na verdade, desde criança, né, por ser filho de pastor, né, e nós acompanhávamos esse trabalho, mesmo na escola, recebemos um Novo Testamento. Muito obrigado. Então, talvez, muito provavelmente você já tenha visto um Novo Testamento desse. E quando eu fui convidado, né, um pouquinho antes da pandemia, 2 anos atrás, para vir para o ministério, foi uma alegria, eu tinha muito desejo de participar.
E Deus nos deu a oportunidade agora esse ano agora em abril, numa viagem a trabalho, lá nos Estados Unidos, de conhecer a sede dos Gideões Internacionais, onde tudo começou lá nos Estados Unidos. Né? E uma benção. Então, meus irmãos, como o Senhor nos diz através do profeta Isaías, assim está a palavra que saiu da minha boca, assim será. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que designei. Amém. E realmente esta é a grande verdade, meus irmãos. É por isso que a palavra de Deus tem sido tão perseguida nos nossos dias. Não sei se os irmãos sabem disso, mas alguns hotéis não têm permitido mais que seja deixado o Novo Testamento nos quartos. Algumas escolas, algumas diretoras têm tentado bloquear a distribuição da palavra de Deus. Porque para qualquer outra literatura eles dizem que nós temos que ser tolerantes. Mas eles estão sendo intolerantes com a palavra do Senhor. Porque ela incomoda. Porque ela vai contra aquilo que a sociedade tem pregado nesses dias. E nós que temos tido a oportunidade de viver a verdade, de viver essa verdade, não podemos nos calar. Então, eu vou pedir para o irmão avançar. O Ministério de Gideões tem trabalhado no mundo inteiro, em mais de 200 países e territórios. Nós já temos feito a distribuição dos Novos Testamentos. Pode avançar, irmão, por favor. E as Escrituras já estão em mais de 109. Obrigado. Daqui está pequenininho. 109 idiomas. Meus irmãos, e não são todos idiomas, mas o Ministério tem se dedicado para que a palavra de Deus chegue a todas as línguas. Então há um trabalho dentro do Ministério, e isso é custo. Isso requer investimento para que a palavra de Deus chegue em todas as línguas, para que todos possam desfrutar dessa bênção. Amém. Então nós temos ali os dois modelos, o modelo azul que é distribuído nas escolas, o modelo branco que é distribuído nos hospitais, nas clínicas. Nós temos o modelinho marrom também que é de evangelismo pessoal. Então, só para os irmãos entenderem o que acontece, cada Gideão ele vai contribuir com seus recursos para que sejam impressos os Novos Testamentos. E cada um deles é impresso para um objetivo. Então, ele é direcionado, as verbas vêm direcionadas. Porque se nós recebemos, por exemplo, uma oferta para Novos Testamentos para as escolas, ela não vai ser designada para outro. E nós, como Gideões, nós todo ano, pelo menos, trazemos uma caixa com 100 exemplares para evangelismo pessoal. É claro que nós procuramos fazer mais do que isso, mas nós realmente contribuímos com o nosso recurso para a impressão e com o tempo nosso para levar a literatura até as escolas, os hospitais, os hotéis. Todos os irmãos que têm aqui têm feito esse trabalho de estar fazendo essa distribuição. Já são mais de 2,4 bilhões de escrituras distribuídas no mundo. É um número expressivo, mas quando nós lembramos que o mundo já tem mais de 7 bilhões de habitantes, nós temos uma grande tarefa pela frente. Não é isso? Pode avançar, irmão, por favor. São mais de 212 milhões de escrituras distribuídas só no Brasil. Então, esse trabalho vem sendo feito consistentemente. E nós vamos ver no próximo slide que hoje já são distribuídos mais de 2 escrituras por segundo no mundo. Ao custo ali ainda estava em R$ 3,50, infelizmente a inflação está nos prejudicando, já passou de R$ 4,00 cada Novo Testamento. Mas veja, com R$20 você pode ajudar a imprimir 5 Novos Testamentos. E isso pode mudar não somente a vida de quem recebe, mas ele é durável, ele é feito exatamente com uma capa resistente. E nós temos encontrado Novos Testamentos já com muitos anos de uso, que acabam chegando na mão de pessoas que precisam receber essa literatura. Alegrem-se sempre no Senhor. Então nós estamos alegres pelo que o Senhor já tem feito através desse ministério. Nós distribuímos então nas escolas, sempre enfatizando aos alunos que a importância do porquê que nós estamos ali, por que nós estamos doando tempo e dinheiro para levar esse Novo Testamento até a mão deles. E um dos motivos é porque nós também fazemos distribuição em presídios. E nós sempre dizemos aos alunos, se vocês aprenderem e cumprirem o que está aqui, vocês nunca vão parar no presídio. É verdade. Amém. Infelizmente hoje, meus irmãos, no Brasil, 48% da população carcerária tem entre 18 e 28 anos. E se você chegar com um violão lá e começar a cantar essas músicas que nós estamos cantando aqui, eles vão se reunir e vão cantar com vocês. Porque a maioria passou por uma igreja. Infelizmente.
Além das escolas, nós temos então agora um testemunho. Vamos ouvir esse testemunho. Tem que clicar em cima dele com o mouse no vídeo. On the 25th of November 1989, at 9:50 p.m., I received Jesus Christ as my personal Savior. Praise God. And through using this book, I have been able to preach the young children, I've been able to preach the adults. And when this work continues to be done to the young children, as they did to come to my school to give to the young children, I was so happy. I encourage Gideon International to continue doing the same, so that the young children of this nation could grow up spiritual and continue to know God more, so that life can be good in future for them. Thank you so much, Gideon, for having come to my school. And come next year, I will keep waiting. Meus irmãos, infelizmente, as crianças, elas são as que têm sido mais atacadas pelas ideologias, né? Tanto a ideologia de gênero como a ideologia comunista. Tudo isso tem sido feito para tentar conquistar as crianças, né? Eles têm feito pouco esforço para tentar conquistar os adultos. O foco dele tem sido realmente nas crianças, nas nossas escolas. Então, continuando a nossa apresentação, nós fazemos a distribuição na área militar, fizemos aqui em Campinas recentemente. Semana passada nós tivemos a distribuição, né? Aqui em Paulínia nós distribuímos praticamente em todas as escolas, estamos fazendo a distribuição, todas as escolas estaduais e municipais, né? Graças a Deus, Deus interviu no Ministério de Educação, aqui na Secretaria de Educação da cidade, né? E durante algum tempo nós não podíamos distribuir, graças a Deus voltamos a distribuir. Temos um Gideão muito operante aqui também na cidade, que tem nos ajudado muito nisso, irmãos da NET. Além da área militar, nós fazemos essa distribuição nos hospitais. Um momento tão especial, a pessoa está precisando tanto ouvir, né, e conhecer a palavra do Senhor. Também fazemos nos presídios, porque ainda há esperança para essas pessoas, né? Elas estão ali, muitas cometeram grandes delitos, outros estão ali por pequenos delitos. E estão numa situação de, geralmente a gente diz, né, que a pessoa entra ruim na cadeia e sai pior, né? Mas nós temos visto Deus operar dentro das cadeias para tirar dali pessoas salvas e redimidas. Então, o Novo Testamento tem o potencial de alcançar 2.300 pessoas durante um período de 6 anos em um hotel. Todo hotel que eu fui até hoje, né, eu já estive em vários, eu sempre encontro o Novo Testamento no quarto. Aonde eu não encontro é porque alguém levou, gostou. Glória a Deus. Levou. É isso. Então, é uma oportunidade de evangelismo pessoal. Nós temos o Novo Testamento, a capa marrom, que é o que nós utilizamos para fazer o evangelismo pessoal. Eu tenho procurado sempre ter isso no meu carro, né? Porque quando eu paro numa esquina e alguém me pedir alguma coisa, um trocado, uma ajuda, alguma coisa, né? Eu tenho um trocadinho, né? A gente olha um pouquinho para ver se não é alguém que está ali embriagado ou alguma coisa assim, mas se é alguém que está passando necessidade, mas eu sempre entrego o Novo Testamento para essa pessoa. Né? E é interessante como as pessoas recebem com alegria, né, o Novo Testamento. Amém. Bom, meus irmãos, agora, né, nós temos, se você tem um celular, você pode não ter um desse aqui, mas um celular eu sei que você tem. Porque nós não vivemos mais sem esse aparelho. E hoje você pode ter o aplicativo do Gideões, você pode baixar gratuitamente, e aí você vai ter não só a versão da Bíblia, né, no seu celular, mas você também vai ter inário, calendários, você vai poder fazer oferta online e muito mais que você vai poder fazer. Ficar sabendo dos eventos que os Gideões promovem através do aplicativo. Então, não deixe de baixar ainda hoje o aplicativo dos Gideões no seu celular. Em várias línguas também. Né? Igual o nosso irmão lá gosta de italiano, né? Acompanhe as nossas redes sociais. Então, eu sei que quase ninguém aqui olha a rede social, né, gente? Só lá na França que o pessoal faz isso. O Brasil é recordista, né? Está entre os que mais consomem rede social no mundo. Então, aproveite para ver coisas boas. Nós temos lá no Facebook, no Instagram, na LinkedIn, né? No Twitter, enfim, você tem como
receber mensagens diárias, inclusive, enviadas pelos Gideões, né, e meditações diárias através das nossas redes sociais. Meus irmãos, você já ouviu falar do Gidcast? Né? Tem um podcast, né? O Gidcast é um podcast dos Gideões, onde você tem mensagens diárias ali que você vai ouvir a palavra de Deus. Imagine você começando o seu dia já ouvindo uma palavra do Senhor, ok? Compartilhe a palavra de Deus. Você pode, então, através, né, do QR Code que você vai encontrar também no aplicativo, estar divulgando, né, para outras pessoas. Né? Às vezes você chega a pessoa, você não tem Bíblia? Não, então baixa a sua aí agora. Né? Baixa a sua no seu celular. E por que nós fazemos esse trabalho, meus irmãos? É porque realmente nós cremos que a palavra de Deus é o poder de Deus para transformar as vidas. Né? E é por isso, né, que o diabo persegue tanto a palavra de Deus. Já tentou destruir elas várias vezes, né, mas nós sabemos que ela vai estar aqui até que o Senhor volte. Amém. E Ele nos deu essa tarefa de estar levando a palavra de Deus, né, para transformar essas vidas. Bilhões ainda não existem, não conhecem, né, e não ouviram essas boas novas. E para isso, então, nós contamos, né, com o trabalho dos Gideões e daqueles que colaboram com o ministério. Nós sempre gostamos de reforçar que não é para você dividir o seu dízimo, né? Não é para dar metade para a igreja, né, e doar metade para os Gideões, mas você realmente sentir no coração de doar para que esse ministério possa levar a palavra de Deus. Né? Como o pastor falou, essas doações são diretamente direcionadas para que sejam impressos. Né? Eu tenho a alegria de um sobrinho que trabalha na Sociedade Bíblica do Brasil, né? E ele estava me falando, né, do trabalho junto com os Gideões para conseguir, né, imprimir e manter, né, hoje como é a qualidade que é feito no Novo Testamento. Então a gente comenta, né, hoje o Novo Testamento poderia sair muito mais barato se a nossa capa não fosse tão resistente. Mas se a capa não fosse resistente, ele ia se perder muito facilmente. Agora, recentemente, semana passada, uma senhora faleceu, mãe de uma moradora lá do nosso condomínio. E a filha dela, ela tinha uma bolsa. E ela perguntou para minha mãe, você não quer essa bolsa? Que ela disse, eu não vou usar mais essa bolsa. Minha mãe falou, eu quero, porque eu vou dar para alguém. E quando minha mãe foi ver o que tinha dentro da bolsa, ela encontrou o Novo Testamento. Lá, então, acho que uns 20 anos já de uso do Novo Testamento. Então, ele realmente é para durar. Amém. Meus irmãos, tudo isso é possível com a ajuda do pastor dessa igreja e das igrejas, né, que tem cedido esse tempo tão precioso para que a gente possa compartilhar com vocês o que Deus tem feito através do Ministério de Deus. E aí nós temos o projeto Plante. O que é o projeto Plante? Né? Plante que o Senhor garante. A ideia é, você pode contribuir com esse ministério, pode ser uma doação única, ou se você quiser ter uma doação mensal, que você ajuda com um pouquinho, mas ele vai estar direcionado a levar Novos Testamentos e colocar na mão das pessoas que precisam. Então, se você tiver interesse, quiser conhecer mais, ao final do culto nós vamos estar nisso. Se você quer ser uma pessoa que entre no projeto Plante, converse conosco ao final do culto. Ok? Invista na transformação de vidas. Essa é a obra mais importante. Né? Nenhuma das empresas que existe aqui na Terra vai existir no céu. Né? A que vai continuar existindo lá no céu é a igreja, que vai estar resgatada junto com o Senhor. Então, é nessa empresa que nós devemos investir, colocar os nossos recursos. Ok? Meus irmãos, nós agradecemos o apoio do pastor, o apoio dessa igreja e contamos aí com a colaboração dos irmãos, para que nós possamos crescer ainda mais nesse ministério e queremos alcançar todos as pessoas, né, todos os brasileiros, né, e o mundo, mas o nosso foco aqui é atingir o Brasil. É a responsabilidade que Deus tem nos dado. Amém? Amém. Amém, meus irmãos. Muito gratos. Deus abençoe. Amém. Amém. Obrigado, professor. Me lembrei de uma passagem bíblica em João 5,39, que Jesus diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Se a pessoa não tem as Escrituras, não tem como examinar. Se você esperar que o descrente ele vá por livre e espontânea vontade
na livraria para comprar, provavelmente ele não vai fazê-lo. Então nós que conhecemos a Cristo e sabemos que através da sua palavra, porque ela é viva e eficaz, é que temos que levá-la até a mão daquele que não conhece, para ele poder examinar e conhecer a Jesus. E esse é o grande objetivo de Cristo, é ele que pediu para examinar. Então por isso nós temos que levar a palavra até as pessoas. Bom, primeiro eu queria de novo agradecer o pastor Joel, ia falar pastor Josué, que era o meu pastor de Sademar. Mas eu queria agradecê-lo por essa oportunidade, e eu tenho certeza que Deus já falou ao seu coração essa noite, amém, através desse ministério, e vai falar ao seu coração e ao meu coração essa noite em relação a um assunto que é totalmente ligado com o nosso ministério. Vamos ler Marcos 16:15. Marcos 16:15. Todos encontraram? Olha, se fosse corrida bíblica na adolescência, nós éramos rápidos, hein? Lembra das competições? Agora nós estamos demorando um pouquinho mais. Marcos 16:15 diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha, não era para deixar ninguém sem conhecê-lo. E quem está dizendo aqui é o próprio Senhor Jesus. Ele está dizendo que nós devemos ir e pregar a toda a criatura. Vamos orar. Nosso Deus e eterno Pai, nós chegamos à Tua presença, agradecidos, Senhor, pela Tua palavra, que é digna de toda aceitação. Bem-aventurado é aquele que lê e ouve as palavras dessa profecia. Amém. Obrigado, Senhor, porque essa palavra nunca volta vazia. Amém. Obrigado porque ela entrou no nosso coração, amém, transformou a nossa vida, sim, e nos fez novas pessoas em Cristo Jesus. Amém. Nos ajudou a conhecer o verdadeiro Deus. Passamos a ser filhos de Deus. E agora caminhamos com o Senhor e queremos que outras pessoas, amém, possam ter o privilégio de conhecê-lo. Venha ser com essa noite, que a Tua palavra venha nos instruir e nos ajudar como poder evangelizar outras pessoas. Amém. Em nome de Cristo eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Primeira coisa que eu gostaria de dizer, que é muito importante para cada um de nós, é que Jesus, quando Ele diz que nós devemos ir e pregar o Evangelho a toda criatura, Ele não está te dando uma opção. Ele não está te falando que se você quiser, você vai e prega o Evangelho. Não, Ele está dando uma ordem para cada um de nós de ir e de pregar. Essa responsabilidade é de todo salvo, é de todo aquele que nasceu de novo, é de todo aquele que conheceu Cristo. Ele tem a responsabilidade de levar essa palavra a toda criatura. Essa responsabilidade é muito importante. E é interessante que nós nos identificamos com as pessoas que nós vemos no dia a dia, que nós somos servos de Cristo, que nós amamos o nosso próximo, mas na realidade nós não transmitimos a palavra ao nosso próximo. Jesus, em João 15:14, ele diz: vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Ele pediu para você evangelizar. Lucas 6,46, Jesus de novo, ele diz: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Então você nota que muitas vezes
nós falamos as coisas para as pessoas, mas nós não praticamos aquilo que Cristo pede para fazer. Se é Ele que pediu, eu tenho que cumprir. A Bíblia fala, lá em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos na época aguardavam o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, eles recebem o Espírito Santo. Nós hoje, quando aceitamos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo no nosso coração e nós temos a virtude de Deus em nossa vida, ou seja, o que eu faço hoje, de poder ir e falar e de ensinar sobre Cristo, é sobre a autoridade dele, é sobre o poder dele, não tem nada a ver comigo. Então, cada um de nós que tem o Espírito Santo e queremos fazer a vontade de Cristo, que é de levar a sua palavra, nós temos poder de Deus para fazer isso. Amém. E se muitas vezes você não faz, você está em desobediência. Porque eu estou vivo. Por que Deus tem me dado vida? Por que Ele tem me dado pessoas em meus relacionamentos? Por que Ele tem permitido que eu jogue bola com meus amigos? Por que Ele tem permitido que eu tenha amigos no trabalho, na escola? É porque Ele quer que você fale do seu evangelho. Mas você está dormindo. Você não está entendendo isso. E quanto mais descrente se aproxima de você para ter amizade, Deus está proporcionando o momento para você falar. Tem um pastor meu no seminário, não sei se o pastor Joel lembra, pastor Carlos Marcotti. Ele falou assim para mim: toda vez que a pessoa sabe que você é crente, mas mesmo assim ele quer estar próximo de você, Deus está colocando ele, e você ainda não entendeu que você precisa de abrir a sua boca para anunciar o evangelho a esta pessoa. Nós vivemos um mundo hoje, gente, que nós só temos más notícias. Se você ouve a televisão, se você entra nas redes sociais, se você entra na internet, você só vê más notícias. 90% das notícias que você ouve são más notícias. É guerra, é a Covid, é inflação, corrupção, só más notícias. E o ser humano está precisando de receber boas notícias. Glória a Deus. Em Lucas Glória a Jesus. 2, 10 e 11 diz assim: e o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para quem? Para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. As pessoas estão precisando de receber esta boa notícia. E aí é interessante que o Romanos 10, 13 a 17 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Boa notícia. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Não ouviu porque não foi falado.
E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Interessante, né? Que aqui Paulo está dizendo, olha, como é que as pessoas vão ouvir se você não fala? Resumindo esse texto, como eles vão poder crer se não há quem pregue? Como eles poderão aceitar a Cristo se eles não sabem quem é Cristo? E o versículo 17 diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Amém. Como as pessoas vão ouvir se nós não estamos pregando? Como as pessoas vão aceitar a Cristo se não conhecem quem é a Cristo? Como eles vão ter uma eternidade com Deus se nenhum de nós foram até eles e falaram? O último ano, para quem você falou de Jesus? Nos últimos 2 anos, para quem você falou de Jesus? Nos últimos 3 anos, para quem você falou de Jesus? Qual foi o seu último amigo que visitou a igreja porque você convidou? Jesus disse, vós sereis meus amigos se fizer o que eu mando. Ele está dizendo, vocês vão ter comunhão comigo, vocês vão caminhar comigo, mas vocês têm que fazer o que eu mando. É tão importante você ir pregar o Evangelho, que Jesus ensinou isso para eles durante todo o tempo do seu ministério, caminhou com eles ensinando que eles deveriam evangelizar. Ele mostrou a muitos deles como eles deveriam evangelizar, se aproximando das pessoas e levando as pessoas a conhecê-lo. Mas mesmo assim, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, antes de subir aos céus, ele lembra os discípulos. Lá em Mateus 28, 18 a 20, ele diz, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A mensagem que ele diz, antes de subir aos céus, é que eles não podiam esquecer. Eles andaram com Cristo, eles aprenderam com Cristo, e agora, sozinhos, eles têm que continuar o ministério, e o Espírito Santo era aquele que iria com eles para poder levar a palavra a todas as pessoas. Aqui nesse trecho de Mateus 28, antes de Jesus subir, ele estava dando uma ordem clara para a igreja. Olha, você vai pregar, a pessoa recebe a Cristo, ele se torna bebê na fé, não sabe nada sobre mim, aí você vai discipular, você vai ensinar para ele, você vai ensinar ele a orar, você vai ensinar a ele que só Jesus é caminho, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Aí você vai começar a ensinar para aquele bebê na fé, agora a nova vida em Cristo. E ele vai sendo ensinado, e ele vai começar a crescer, e daqui a pouco ele está evangelizando também. Amém. Esse é o processo de discipular. Mas agora então, sabendo que Jesus pediu para você evangelizar, que você é amigo dele se você fizer o que ele manda, e que você, ao chamá-lo de Senhor, tem que ter consciência que você está fazendo aquilo que o seu Senhor manda, que é de pregar o Evangelho a toda criatura.
Como se preparar para me evangelizar? Porque são duas coisas que estão em conexão. Uma é você pregar, outra é você viver. Se a pessoa prega, mas não vive, a pessoa não ouve. Você não tem credibilidade. Ele falando de Jesus para mim, bateu meu cartão ontem lá que eu pedi para ele da empresa. Mas não dá para ouvir esse cara. Fala aí, né? Esse cara, não dá para ouvir ele. Eu vi, ele estava contando piada para a gente, como que eu vou ouvir ele? Então a primeira coisa que a gente tem que entender, para falar de Cristo, é uma obrigação. Não tem mérito pessoal para criar soberba no meu coração, que só eu evangelizo, que só eu trago pessoas para a igreja. E a pessoa vira um pombo, né? Todo mundo fala, nossa, ele evangeliza, e ele passa a ser aquela pessoa, começa a se exaltar com aquilo que Jesus pediu para fazer. E se ele fez, ele está fazendo o que ele pediu. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9,16, olha o que ele diz. Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Vocês estão entendendo? É obrigação. Ele diz, é minha obrigação. Se eu fizer isso, não tem mérito nenhum. Porque Deus pediu para mim fazer. E se o meu Deus pediu para mim fazer, eu não posso deixar de fazer. Primeira coisa é isso. Que evangelizar é uma obrigação. Se você não está fazendo, corre para fazer. Segundo, é um privilégio e uma alegria. Lucas 15:10 diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Os anjos se alegram, mas ele não pode pregar. Essa tarefa Deus deu a cada um de nós. Gente, como é gostoso quando você convida alguém para vir à igreja. Naquela noite o pastor faz um apelo e aquela pessoa aceita Cristo. Como é gostoso no evangelismo pessoal, quando você está conversando com alguém e essa pessoa aceita Cristo. Como é bom quando uma pessoa está no leito de morte, ela vai para a eternidade sem Deus, e você vai lá e fala de Cristo, ele aceita Cristo. Glória a Deus, aleluia. Na hora da morte. Maravilha. Jesus na cruz tinha 2 ladrões. Um zombou dele. O outro falou, você não merece estar aqui. Lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus olhou para aquele homem e falou assim, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Se arrependeu. Amém. Viu que Jesus era o Cristo. Amém. E aquele homem fez um monte de coisa errada, mas no final da sua vida ele aceita Cristo. Nesses 3 casos que eu falei, a Bíblia fala que os anjos de Deus se alegram. E nós nos alegramos quando alguém recebe Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Aleluia. Mas Ele só vai fazer isso se você falar para Ele. Tem um amigo meu, da minha adolescência, o nome dele é Humberto. E eu andava com ele, eu tinha meus 16 anos, tinha uma turminha que andava, a gente ia com os bailinhos, né? Saía todo mundo junto, eu me converto. Alguém fala de Jesus para mim. Uma história maravilhosa, não dá para contar para vocês.
Mas o Humberto viu que eu me converti. Ele viu a mudança, apesar de ter 16 anos, ele viu a mudança na minha vida. E o Humberto chega para mim e fala: eu também quero mudar minha vida. Eu falei: puxa, vamos até a igreja domingo. O Humberto foi comigo na igreja. O Humberto aceita Jesus. Aleluia. Abandona os vícios. Glória a Deus. E hoje ele já é diácono da igreja de São Paulo. Não sei se você conhece o irmão Humberto. Ele é diácono há vários anos. Amém. Alegria, privilégio de ver alguém aceitando a Cristo e desenvolvendo no ministério e caminhando com Deus. Amém. Os anjos têm alegria com isso. Nós temos que ter alegria com isso. Temos que imaginar aquele que você está evangelizando já aceitando a Cristo. Ele vai mudar a vida dele, da família dele, da sociedade que ele vive, no bairro que ele mora. Amanhã ele pode ser um pastor, ele pode ser um missionário, ele pode ser um ótimo cidadão, porque ele conheceu Jesus. Alegria, privilégio. Interessante que também, além de ser uma alegria e um privilégio, você está livrando uma pessoa da morte. Tem um versículo de Provérbios 14, 12, que diz assim: há caminho ao homem que parece serem bons ou direito, em algumas versões, mas o fim deles são um caminho de morte. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Enquanto nós estamos calados, enquanto nós não estamos falando, aquela pessoa do lado de fora da igreja, que está sedento por Deus, ela não sabe como encontrar Deus, ela não entende nada sobre Deus, mas ela tem um vazio no coração e ela quer conhecer a Deus. Você não fala, o Espírito vai chegar à terra. O testemunho de Jeová vai chegar à terra. Os mormons vão chegar à terra. Os muçulmanos vão chegar à terra. E ela, pela carência, e alguém está apresentando Deus da forma dele para ela, ela vai falar: eu quero Deus. Aí ela vai começar a seguir aquela religião, aqueles preceitos, aqueles dogmas, caminhos que parecem ser bons, mas são caminhos de morte. Ela vai morrer e vai para a eternidade sem Deus, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Só Ele morreu para salvar aquela pessoa. Não adianta ter outros caminhos. A religião do mundo, ela ajuda você a ser uma boa pessoa, a fazer boas coisas. Eu já tive amigos espíritas que, quando eu conheci a pessoa, eu falei: você é crente? Eu não sou espírita. Pela forma que ele vivia. Mas são caminho de morte. Nós temos que chegar primeiro. Nós temos que alcançar os nossos amigos primeiros, os nossos familiares primeiro, porque senão alguém vai alcançá-lo. Porque o coração dele está carente de Deus e ele quer algo que possa preencher a sua vida. Outra coisa que é importante é você não pensar que evangelizar é você, sou eu, mudar as pessoas. João 16,8 diz: e quando ele vier, convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. Por que eu falo isso? Muitas vezes você começa a evangelizar alguém e você quer forçar a mudança daquela pessoa. Você quer mudar o filho à força. Você quer mudar o seu amigo à força. Você quer mudar quem você está evangelizando à força. O seu parente à força. Você não tem esse poder. Você tem que mostrar a essa pessoa
quem é que pode mudá-la? Se você forçar alguém a mudar, você vai arrumar encrenca, confusão, a pessoa vai desistir do Evangelho, porque você está forçando. Minha mãe morreu aos 39 anos de câncer. Eu não era crente, eu tinha 13 anos. Meu pai se desesperou, começou a andar com ela em todo lugar que pudesse haver possibilidade de cura. Ele foi no espiritismo, chegou aí numa igreja, e quando ele chegou na igreja, minha mãe, doente, com câncer, ela morreu por causa disso. Ela chegou numa igreja pentecostal, ela estava com um crucifixo, e o obreiro que estava na porta arrancou o crucifixo do pescoço dela. Espero que minha mãe tenha encontrado Cristo. Mas talvez aquele homem foi instrumento do inimigo para que minha mãe nunca mais desse ouvidos ao Evangelho. Porque ele quis forçar. A pessoa que é ignorante, você tem que saber que ela não tem a mesma visão que você. E que você precisa entender que quem muda é o Espírito Santo e você tem que confiar nisso. Amém. Filipenses 1,6 diz assim: aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até os dias de Cristo. Cristo entra, o Espírito Santo começa a mudar a vida da pessoa. A palavra vai vindo, ela vai ouvindo, e ela começa a ver um processo de transformação. Essa transformação é diária, é semanal, é mensal, é anual, leva a vida inteira. Mas quem faz isso na vida da pessoa não é você e não sou eu. Quem faz essa mudança é o Espírito Santo de Deus. Uma vez um rapaz aceitou a Cristo em Cidade de Mar e tinha um cabelo aqui embaixo. Aí ele estava indo para a igreja e tal. Ninguém nunca falou nada com ele. Começou a frequentar, começou a caminhar junto, começou a aprender. Um dia ele chegou com o cabelo curtinho. Não precisou ninguém falar que ele precisava cortar o cabelo dele. O Espírito Santo foi falando no coração dele. E aí, aquele jovem foi mudando. Pra você ter uma ideia, hoje ele é calvo, tá? Ele tinha o cabelo aqui embaixo, e depois de um tempo, ele tinha aquele cabelão, hoje ele está calvo. Mas o interessante é, ninguém precisou de falar. Um pastor, uma certa vez, falou também que o rapaz aceitou a Cristo, e ele estava com um cigarro no bolso. E aí, ele aceitou a Cristo, então ele pegou e deu para o pastor. O pastor falou para ele assim: não, é seu. Pastor, mas então, se tiver que jogar fora, é você que tem que jogar. Porque o Espírito Santo vai trabalhando no coração da pessoa e vai mudando a sua vida. Então, fale de Jesus, mas não se preocupe em agir com força com a pessoa para ela poder mudar. Porque quem faz essa obra é o Espírito Santo de Deus. Uma outra coisa que é importante para evangelizar, você precisa manter a paz com as pessoas. Tem uma apresentadora de televisão, não vou falar o nome da pessoa, mas ela disse que se converteu. Aí ela foi participar de um reality show. Dentro do reality, ela brigava com todo mundo. Ela brigava com todo mundo tinha raiva dela. Hoje em dia você assiste programa de televisão e ela está lá descendo a lenha num, descendo a lenha no outro, falando mal do outro. Gente, quem vai ouvi-la falar do amor de Deus? Interessante que o texto da Bíblia diz: o que depender de nós, devemos manter a paz com todos os homens. É o que diz a palavra de Deus em Romanos 12:18. Se for possível. Tem gente que não quer paz com você, mas é o problema dela. Mas o que for possível, você tem que manter a paz.
A pessoa pode não falar muito com você, mas o dia que ela estiver sofrendo, o dia que ela estiver com problema, não é com os amigos que vai desabastar, é com aquele amigo cristão que é exemplo. É um amigo que é exemplo, é um trabalhador que é exemplo, é com os familiares ele é exemplo. Então, para você falar do amor de Deus para alguém, você tem que ser um cristão pacificador, buscar a paz. Então, é uma outra coisa importante para você evangelizar, é ser uma pessoa que mantém a paz com todos os homens. Evangelizar também é querer que todos se salvem. 1 Timóteo 2, 4 e 5 diz assim, que quer que todos os homens, interessante, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Deus quer que todos venham a conhecê-lo. A palavra de Deus diz que quer que todos os homens se salvem. Então, por isso que eu tenho que estar preparado para evangelizar todos aqueles que fazem parte do meu dia a dia. Você tem amigos no trabalho, você tem amigos na escola, você tem familiares, você tem vários amigos. Por que até hoje você não falou ainda? É a vergonha? É a falta de preparo? É ter medo do que ele vai falar? Você tem que obedecer a Cristo e falar de Jesus a todos. E para encerrar, 1 Pedro 3,15, você tem que estar sempre pronto a dar razão da vossa esperança. 1 Pedro 3,15 diz, antes, 1 Pedro 3,15, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos, antes, sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Aqui Pedro está dizendo que você primeiro tem que santificar a Deus na sua vida. Como Senhor em vossos corações. E aí vem esse trecho que é importantíssimo. Estai, veja, sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Aqui envolve conhecimento das Escrituras e vida espiritual. O cristianismo hoje, as pessoas não estão preocupadas em santificar a Cristo em seus corações. Nunca vi tanto falar em separação no meio evangélico. Eu nunca vi tanto crente com o modismo que o mundo oferece. E eu não vou entrar em detalhes, mas tem várias coisas que vocês conhecem que os crentes estão buscando. Ninguém está preocupado em se santificar a Cristo no seu coração. E quando você se santifica a Cristo na sua vida, interessante que ele fala, olha, agora que você santificou a Cristo, você está buscando a Cristo, está vivendo com Ele, está buscando ser correto, um cristão, de acordo com os princípios que a palavra de Deus nos ensina, ele fala, agora estáis preparados para responder aqueles que vão te falar, por que você é assim? Por que você não fala palavrão? Eu jogo bola com um grupo de sábado. Aí termino o jogo, gosto do pessoal, evangelizo ali,
Já entreguei uma Bíblia para cada um, o tempo que eu estou ali. Aí eles se reúnem depois e vão ali para o bar e começam a beber, começam a falar um monte de besteira e tal. Eu não fico. Mas no final do mês, que tem um churrasquinho, eu fico lá com eles. Já falo para minha esposa, vou ficar um pouco com eles, porque muitas vezes eles falaram para mim assim, Bíblia, por que você não fica um pouquinho com a gente? Aí no meu coração eu falei assim, eu não posso participar das mesmas coisas que eles fazem, mas eu posso estar ali sentadinho com eles, comendo com eles, e mostrando que um cristão pode estar ali, porque eu sou luz, porque eu sou sal, amém, porque eu tenho a palavra para lançar naqueles corações. E aí, uma brecha ou outra, sempre eu lanço uma semente. E aí eu não fico muito tempo, fico lá um pouco de tempo e depois eu saio. O que me chamou a atenção, foi duro para mim, é que um me abraçou, eles não conhecem a Cristo. Ele deu um beijo no meu rosto e falou comigo assim, obrigado, porque você ficou com a gente. Eu sou falho que nem eles, eu sou pecador que nem eles, mas eu fiquei com eles. Então, Deus quer usar você. Deus quer alcançar as pessoas que estão próximo de você. E você é aquela pessoa que Deus quer usar para alcançar as pessoas. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Até Jesus foi questionado uma vez pelos discípulos, porque ele estava comendo com os pecadores. Agora, eu não posso participar do que eles fazem. Eu não posso sorrir da piada que eu vi. Os caras já tinham bebido um pouquinho a mais. Começa a contar uma piada, eu não vou sorrir daquela piada. Mas na hora que eu saio, eu dou um abraço em um, eu dou tchau para todo mundo. Então, gente, nós não estamos sabendo viver o verdadeiro cristianismo. O bacana não é se isolar. Bacana é estar no meio. Vai ser exemplo. Amém. Amém. Glória a Deus. Lembra de algum amigo seu que você ama agora? Lembra de algum parente seu que você ama agora? Lembra daquela pessoa que gosta muito de você e que você ainda não falou de Cristo para ela? Pede a Deus a oportunidade. Pede a Deus sabedoria. Você não evangeliza criticando a religião do outro. Você não evangeliza brigando com o outro porque ele crê diferente de você. Você tem que evangelizar com mansidão e temperança. Porque é o que Pedro está falando assim, olha, você vai falar, fala com mansidão. Fala com temperança. Porque não é você que convence. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Amém. E a palavra de Deus, Isaías, que foi lida, 11:55, diz que a palavra de Deus não volta vazia. Talvez, eu lembro quando meu amigo me evangelizou, era católico daqueles, né? E ele falando de Jesus para mim, e eu ficava assim, com raiva dele. Mas conforme ele falava, a palavra ia lá e falava no meu coração. Eu falei, puxa, se ele está mostrando e está na Bíblia, por que eu acredito diferente? Até o dia que eu aceitei a Cristo. Deus quer te usar. Deixa ser usado por Ele. Amém. Muitas pessoas precisam de Jesus. E você conhece a verdade.
Pastor? Amém. Ó amigo que está nos visitando, Deus te ama. E Ele quer falar ao seu coração. Amém. Se o irmão Abner tem um tema dessa mensagem, eu não me lembro qual foi, eu pediria permissão de mudar o tema da mensagem. Puxão de orelhas. Precisamos desses puxões de orelhas, porque a tendência nossa, dos crentes em geral, é de se acomodarem. Estamos cercados de pessoas sem Deus e sem esperança, infelizes, e nada fazemos por elas, nada. Estamos cercados do lado da sua casa, da nossa casa, lá no seu trabalho, dentro do ônibus, né? Na rua, quando você está, no comércio. Tem pessoas ali infelizes, talvez algumas delas pensando em suicídio. E nós colocamos o zíper nos lábios, não abrimos a nossa boca para falarmos de Cristo. A única vez que a Bíblia mostra e fala que Jesus perdeu o apetite, os irmãos se lembram quando foi? Foi quando os discípulos voltaram da cidade, encontraram ele cabisbaixo, depois de ter falado com a mulher samaritana, eles insistiram para ele comer. E olha que já era lá pelas tantas, e ele devia estar com fome também. E eles insistiram: mestre, come. Mestre, come. Ele perdeu o apetite, irmãos. Ao dialogar com aquela mulher samaritana, de ver e perceber o deserto espiritual que havia dentro dela. Uma mulher infeliz, mas que estava em busca da água, da vida que mata a sede espiritual. E isso não nos incomoda, não nos tira o sono, não nos tira o apetite, e fica por isso mesmo, cercados de pessoas, milhares, lá no seu bairro, ao lado da sua casa. Essa semana, conversando aqui com um vizinho, aqui em frente, e ele abriu o coração. Pastor, eu estou com a minha vida, eu não sei o que está acontecendo comigo. Não consigo dormir direito, eu sento e me sinto angustiado, eu tenho que levantar e mudar de lugar e ir lá fora. E eu disse para ele: amigo, Jesus ama você. Amém. Você gostaria que eu orasse por você? Você permitiria eu entrar na sala da sua casa? Eu falei: pois não, entre aqui. Abri o portão, eu entrei, coloquei a mão sobre a cabeça dele e orei. E senti que ele mais calmo, mas ele abriu o coração comigo, irmãos. Amém. Então nós temos que nos aproximar das pessoas, não ficarmos de longe olhando as pessoas ou imaginando que elas, né, estejam passando, mas procurar confrontar as pessoas como fazia Jesus, e ele ensinou isso também aos seus discípulos. Agradeço a Deus pela mensagem, que sejamos desafiados e que, ao sairmos daqui, irmãos, possamos sair com outra visão, com outro propósito. E não perdemos a oportunidade. De repente você encontra uma pessoa, não fala de Cristo, talvez ela esteja indo se suicidar. E a gente não sabe, ela está indo se matar. Então, aproveite e fale de Jesus para as pessoas. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 466. É um hino de guerra, né? Nós somos o exército de Cristo, a igreja é o exército de Jesus Cristo, devemos lutar por Cristo, devemos
alçar as armas que Ele tem colocado em nossas mãos, que é o Evangelho, a arma espiritual, para libertar estas almas das garras de Satanás. Vamos colocar em pé e vamos cantar o hino 466. Glória a Deus. Preste atenção na letra desse hino e cante como um verdadeiro soldado de Cristo. Nós vamos
orar e depois da oração, quando estivermos nos despedindo do coração silencioso, os gideões vão estar lá no hall da igreja para receber os irmãos, querem conversar, tirar uma dúvida, fazer alguma pergunta sobre o ministério gideônico. Os irmãos fiquem à vontade, né? Eu vou pedir para o irmão Reginaldo, que é o diretor de missões da igreja, ele vai aqui contabilizar as ofertas que os irmãos colocaram e outras que os irmãos desejarem contribuir, continuar contribuindo, vão estar falando, conversando com os nossos gideões. O irmão é o Wilson? Edilson. O Edilson vai vir aqui à frente para nos despedir da oração, né? E depois os irmãos, enquanto se despedem de oração silenciosa, os gideões vão estar se dirigindo lá ao hall da igreja. Amém. Oremos, irmãos. Pai querido e eterno, nós te louvamos, ó Senhor Deus, amém, porque o Senhor é um Deus vivo, amém, um Deus que age no nosso meio, que fala ao nosso coração. Amém. Nós te agradecemos pela tua palavra, ó Pai, que é viva e eficaz. Amém. E, ó Pai, que ela penetra no nosso coração, ó Senhor Deus, e nos faz perceber, ó Senhor, quanto grande é o teu amor para conosco. Amém. Ó Pai, como o Senhor é misericordioso, ó Pai, e porque a tua graça nos alcançou. Amém. Pai querido, eu te peço nesse instante, ó Senhor Deus, que leve cada um desses irmãos às suas casas. Amém. Em paz, ó Senhor Deus. Amém. Que lhes dê uma noite de descanso, ó Senhor, de recuperação das suas forças, ó Pai. E que esta semana que começamos hoje, ó Pai, seja uma semana abençoada. Amém. Ó Pai, que o teu nome seja glorificado na vida de cada um dos teus servos. Amém. Que nós possamos dar um testemunho autêntico ao Senhor de servos teus, ó Pai. Amém. Pecadores redimidos pelo teu sangue, Senhor. Leva-nos, ó Senhor, na tua paz. Nós te pedimos aqui também, ó Senhor, que o Senhor esteja guardando os nossos queridos. Amém. Ó Pai querido, que o Senhor venha estar trazendo conforto àqueles que estão num leito de hospital, ou que estão em casa, ó Pai, acometidos por uma doença, ó Senhor. Amém. Ó Pai querido, que o Senhor possa estar confortando as suas almas, ó Senhor, amém, trazendo cura às suas vidas, ó Pai, mas que eles possam entender, ó Senhor, de que essa doença ela pode no máximo levar a sua vida, ó Senhor Deus, terrena, mas o Senhor pode nos dar a vida eterna. Amém. E é por isso que nós te louvamos, ó Pai, porque juntos estaremos glorificando o teu nome um dia, todos reunidos louvando o teu nome, Senhor. Nós te louvamos por esta igreja, pelo teu servo, amém, pelos irmãos, ó Pai, que têm dedicado as suas vidas à tua obra, Senhor. Nós louvamos o teu nome e nós oramos agradecidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mas em todas estas coisas, somos mais do que